Quando vamos ao trabalho, escola, mercado ou até mesmo fazer viagens a outros estados ou países, na maioria das vezes, qual sistema de locomoção utilizamos? O sistema de transporte público coletivo. Mas parou para pensar, de onde surgiu o transporte público? Para respondermos, teríamos que voltar para o século XIX. O primeiro meio de transporte era chamado de serpentina. A serpentina era o meio de transporte de famílias abastadas do princípio do século XIX. O nome serpentina deriva do adorno em espiral colocado na extremidade dianteira do teto. Note-se que o peso extremo que os escravos eram obrigados a carregar. A miniatura da foto foi inspirada em uma gravura de Debré, da década de 1820. A rede. A miniatura da imagem reproduz um meio de transporte usado no Brasil no princípio do século XIX. Esta ficava presa a um varal carregado nos ombros de 2 escravos. O menino deveria proteger o senhor em caso de sol ou chuva, com sua sombrinha. A sege. Um dos primeiros veículos sobre rodas utilizado no Brasil, a sege ainda era usado no final do século XIX, em Logradouros, distante do centro do Rio de Janeiro. Esta viatura podia ter 2 ou 4 rodas, 2 varais, cortina de ouro à frente e vidraças. Após a vinda da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, a circulação destes veículos aumentou consideravelmente, o que levou a administração pública a adotar uma espécie de medidas para regulamentar a circulação. Também congestionamento pela largura limitada nas ruas. A imagem mostra uma sege, juntamente com a serpentina, nas ruas do Rio de Dom João VI. Em 30 de janeiro de 1859, começava a circular experimentalmente o primeiro bonde do Brasil, por iniciativa de Thomas Cochrane, que para tal criou a Companhia de Carris de Ferro da cidade a Boa Vista. A inauguração dos serviços regulares se deu em 26 de março de 1859. A força animal foi substituída em 1862 pelo vapor, mas a empresa, não conseguindo superar as dificuldades financeiras, faliu em 1866. Em 1895, Carl Benz criou o primeiro ônibus movido por um motor a explosão. Dotada de um motor a gasolina de 5 cavalos, o ônibus Benz alcançava 15 km por hora e transportava até 8 passageiros. O serviço de ônibus produziu repercussões na sociedade e na urbanização. Socialmente, o serviço colocava pessoas em intimidade física sem antecedentes, espremidos uns contra os outros, numa pressão democrática que mesmo as pessoas de classe média com mentalidade mais liberal tinham experimentado antes. Só os mais pobres permaneciam excluídos. Assim, surgiu uma nova divisão na sociedade urbana, dividindo aqueles que possuem carruagens e os que não possuíam. O primeiro ônibus no Brasil surgiu em 1908, o primeiro ônibus a circular em solo nacional a gasolina. Iniciativa do empresário Otávio da Rocha Miranda, que conseguiu uma concessão para a implantação provisória de uma linha de auto-ônibus que ligava a Praça Mauá ao passeio público. A novidade do transporte coletivo foi fabricada com carroceria Guy e possuía motores alemães da Daimler. Além disso, o veículo movido a bateria e gasolina, o que fazia com que ele produzisse pouca poluição sonora ou atmosférica. Uma curiosidade sobre esse veículo é que ele chegou no Brasil 3 anos após ser lançado em Paris, na França. Na década de 50, também foi a época dos Papa-Filas, veículo composto por um cavalo mecânico. Um dos mais conhecidos foi o da Mercedes-Benz L6500, que puxava um reboque de quase 20 metros de comprimento e capacidade para transportar 170 passageiros sentados. Papa-Filas é conhecido como o pai do ônibus articulado, pois eles foram uma espécie de veículo misto, utilizado como alternativa para o transporte público no Brasil, durante as décadas de 50 e 60. Tratava-se de um semi-reboque adaptado com uma carroceria de ônibus e tracionado por um cavalo mecânico. Era um período que historicamente foi marcado pelo avanço do processo de industrialização brasileiro, que resultou em rápida expansão das principais capitais do país, elevando rapidamente a necessidade de locomoção de passageiros. No Brasil, os primeiros modelos foram produzidos entre 1955 e 1956.
surgindo a partir de uma parceria entre a Massari S.A., que é uma fabricante de implementos e carrocerias, fundada em 1953, e a Fábrica Nacional de Motores, o famoso FNME. O Papa Fila sairia de cena completamente na década de 70. O fato dele não ter sido o sucesso que esperava não apagou sua história na contribuição para o desenvolvimento dos transportes de maior capacidade do país. Ele ficou sendo considerado o precursor do articulado, cujo primeiro modelo no Brasil seria produzido em 78 e que hoje ainda é uma das principais soluções para o transporte urbano de maior capacidade. Os articulados começaram a se modernizar e surgiram outras versões. A fabricante que ficou marcado na história do transporte foi o Mercedes-Benz monobloco. O chassi monobloco se popularizou no mercado brasileiro com o lançamento, em 1958, do Mercedes-Benz O321. A partir da década de 2010, os ônibus começaram a ficar mais modernos, tanto a versão rodoviária quanto a versão urbana, graças aos motores equipados com a avançada tecnologia chamada BlueTech 5 e também ao chassis Euro 5. Falando em rodoviário, uma das formas mais fáceis e acessíveis de viajar é através do transporte rodoviário. Através dele, vários lugares podem ser acessados, visto a extensão da malha viária do país. Através dela, pessoas e mercadorias são levadas aos 4 cantos do país. O transporte rodoviário é considerado o principal meio de transporte. Ele foi priorizado no transporte de mercadorias, enquanto até então os mais usados eram os ferroviários e o fluvial. O processo de industrialização automobilística, que resultou no aumento da produção e venda dos veículos no país, foi o grande impulsionador da consolidação dessa forma de transporte, que foi dada às primeiras décadas do século XX. Foi o governo de Washington Luiz, no ano de 1920, que o processo se deu com mais força. Os governos Vargas e Gaspar Dutra foram responsáveis por grandes investimentos rodoviários. O presidente Juscelino Kubitschek foi o responsável pela instalação de grandes fabricantes de automóveis no país. Há exemplos da Volkswagen, Ford e General Motors. O transporte está presente em todos os momentos. Ele é importante para nós e também é história. Começou ainda nos tempos de escravidão até chegar nos tempos modernos. Essa foi a história e evolução do transporte urbano e rodoviário.